1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast Next, 7, 8, gut gemacht. Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e ter filho é fácil, difícil é conseguir uma vaga na creche. Alô, Leute! Eu sou a Fernanda. Conseguir uma vaga na creche na Alemanha é bem difícil, porém, levar o teu filho o primeiro dia na creche é mais difícil ainda. Eu não sei, né? Eu não levei ele no primeiro dia, então vamos ver o que você vai contar pra nós. Pois bem, galera, hoje a gente vai falar sobre... É Krippe, né? É Krippe, né? Krippe, até 3 aninhos Eu é sempre Krippe. me confundo, Kindergarten, Krippe, Kita, e é tanto e as nome. confusão toda. Aí a gente vai contar como é que a gente conseguiu a vaga pro nosso baby, né? Pro Benício. E um pouquinho como foi o processo de inscrição, o que eles pediram, como é que foi esse approach todo aí na inscrição, né? E essas entrevistas que a gente fez lá com eles. E também a gente vai contar um pouquinho aí dos primeiros dias dele, que ele começou aí fazem algumas semanas aí, mas enfim. Depois a gente vai contar como é que foi. Mas antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, no sul da Alemanha, o Alemanha Cast chega até vocês graças ao apoio dos nossos padrinhos, não é mesmo, Fernanda? É isso mesmo. Nossos queridos padrinhos aí que ajudam o Alemanha Cast todo mês aí contribuindo com a gente. Com um valorzinho aí a partir de R$15, é baratinho, custa aí menos que 2 cafezinhos por mês aí pra ajudar a gente a manter o podcast. E os padrinhos têm acesso ao grupo fechado no Telegram, né, que a gente tem acesso aí direto com a gente, fica fácil conversar com nós aí, dar pitaco, escolha de pautas. Escolha de pauta e tudo mais. Eu vou puxar a orelha dos padrinhos, porque vocês não estão mandando muita sugestão de pauta ultimamente. Antigamente funcionava mais essa parte aí, mas agora eu quero que vocês, né, mandem a sugestão de pauta de vocês. E também os padrinhos têm acesso aos episódios antes de a gente publicar. Então, antes da gente liberar os episódios aí pro público em geral, a gente publica lá no grupo no Telegram, né, pros padrinhos. E a galera consegue consumir o conteúdo antes de estar na timeline. E também, se você estiver aí vindo para a Alemanha, ou até de repente você já está por aqui, está precisando de alguma assessoria, como por exemplo, tá com dúvida como é que é o custo de vida, tá com dúvida como é que funciona a burocracia, tem perguntas gerais aí sobre como é que é o dia a dia aqui na Alemanha, pode entrar em contato com a gente tem feito várias consultorias aí ajudando o pessoal com dúvidas bem pontuais. Por mais que a gente faz o podcast aqui e conta um monte de coisa e compartilha um monte de experiências, sempre tem umas dúvidas específicas, né? Cada pessoa tem as suas dúvidas. Então, se você quiser marcar uma consultoria individual com a Alemanha Cash, pode entrar em contato com a gente através do nosso site, alemanhacash.com.br. Lá tem uma aba serviços e lá tem de tudo. Lá se precisar até assessoria para cidadania alemã, a gente ajuda. Burocracia, visto, enfim, tudo que você imaginar a gente pode ajudar vocês aí. Então é só acessar lá alemanhacash.com.br na aba serviços que tem um serviço lá esperando você. Vamos ao que interessa, né, Fernanda? Vamos ao pauta. Vamos lá. Eu não vou perguntar quem é você na fila do Biergarten. Ou melhor, quem é você na fila do Biergarten, Fernanda? Essa pergunta não precisa. Não precisa. Bom, pra quem não conhece, eu sou o Tomás, né? O host aqui do Alemanha Cast. Aqui é a Fernanda, minha esposa. A gente tá gravando junto depois de muito tempo. Participei bastante já do Alemanha Cast, mas ultimamente não tá dando muito certo por causa do baby. Como o Tomás trabalha o dia inteiro, a gente acaba gravando à noite. E à noite é mais em função do bebê. Mas enfim, a gente até queria pedir desculpa aí pra audiência, porque o episódio da semana passada acabou não acontecendo pela primeira vez em 3 ou 4 anos do Alemanha Cast. A gente acabou falhando a data do episódio com vocês, porque a gente tava dodói, né? A gente foi corongado e a gente teve que adiar a gravação e agora a gente tá gravando nesse exato momento pra sair já logo essa semana o episódio pra vocês. Então, Fernanda, conta pra nós aí como é que foi essa história toda de creche, por que a gente decidiu colocar o Benício na creche. Bom, só pra contextualizar pro pessoal que tá chegando agora, a gente tem um baby, né? O Benício tem 1 ano e meio, nasceu aqui na Alemanha aí, mais um Corona Baby. E desde que ele nasceu, basicamente quem cuidou dele foi você, né, Fernanda? Durante quando eu tô trabalhando, você que assumiu as funções. E como a gente já comentou em outros episódios, é aquela correria, né, Fernanda, de não ter rede de apoio, né, família por perto. Basicamente, a gente não tem com quem deixar ele, né? Ah, sim. O Beni, desde que o Beni nasceu, vai fazer 1 ano e meio agora, essa semana. Ele passou comigo. Eu agradeço muito, muito por ter tido a oportunidade de ter ele comigo durante todo esse tempo. Só que chegou uma hora que eu acho que pra ele já não tá tão saudável ficar somente comigo dentro de casa. Por quê? A gente acaba não tendo contato muito com outras pessoas, o Beni não tem contato com outras crianças, a gente até passeia nos parquinhos, mas normalmente não tem muita interação, sabe? Eu até tento puxar papo, tento me aproximar, mas acaba não tendo. A gente tem amigos que têm filhos pequenos, mas
Infelizmente, cada um mora de um lado, acaba não conseguindo se ver com tanta frequência. E também tem um ponto que pegou muito pra gente na decisão de colocar ele no kindergarten. Foi o idioma alemão, porque a gente fala somente em português com ele dentro de casa, não é, Tomás? Sim. A gente tem contato e tal, mas não é o contato diário, né, com outras crianças. Então, pra ele, até eu notei, assim, que às vezes ele, quando a gente tá junto com outras crianças, ele não brinca tanto, assim, com as que ele demora um pouco pra se soltar, né, e tal. Acho que é também porque ele não tem tanto contato, né, com outras crianças. E o segundo ponto é justamente essa questão do idioma, né, até quando a gente se inscreveu, né? A gente já vai entrar em detalhes aí. Foi um dos pontos que a gente escreveu lá, que tinha um campo para falar por que você quer a vaga no Krippe, né? Que seria a nossa creche. E a gente escreveu porque a gente gostaria que ele tivesse mais contato com o idioma alemão, né? A gente fala só em português com ele, então ele até acha estranho às vezes quando a gente tá falando português. Sim, esse foi, acho que, o maior ponto por ter escolhido colocar o Benny na creche. Somos muito felizes por ter conseguido deixar ele até 1 ano e meio comigo em casa. Acho que foi muito importante pra mim e pra ele esse contato. Só que agora eu acho que... Cansativo, né? É cansativo, mas faz parte. Só que agora eu acho que faz parte também dele, pra ele ter uma vida social, ele ter outras habilidades pra desenvolver. Eu acho que vai ser bem, bem importante. E eu senti muita confiança na creche depois da entrevista que a gente fez. E eu acho que ele só tem a ganhar, eu e o Tomás também a ganhar. E eu já tô ansiosa pra quando ele começar a falar as primeiras palavrinhas em alemão. Espero que ele não aprenda dialeto, né? Daqui da região de Stuttgart, mas aprenda alemão de verdade, né? Sim. Enfim, é uma coisa que a gente já falou, né? Por um lado, é difícil não ter a rede de apoio, né? Para compartilhar um pouco, né? Esse trabalho que acaba recaindo muito mais na Fernanda, né? Porque como eu tô trabalhando, não tem como ficar o tempo inteiro com ele. Mas em contrapartida também tem o lado bom, né? Que a Alemanha acabou proporcionando, né? Essa questão toda da compensação financeira se só um do casal trabalha, então acabou ficando legal, assim, que foi 1 ano e meio que você e eu também, né, muito por causa do home office, tá todo dia com ele, né, se fosse no Brasil, muito provavelmente ali já estaria 1 ano já na creche, né, eu acredito, né, com no certeza. Brasil, né? Então foi cansativo por um lado, mas do outro lado teve algo que não tem preço, né, que foi acompanhar todos os primeiros desenvolvimentos, né? Primeiro passo, primeira engatinhada, primeira palavrinha, tudo. Eu e a Fernanda estavam juntos com ele, né? Então isso foi algo que marcou bem muito, assim, foi muito legal. Só que chega numa hora que também a gente precisa, né, deixar o rapaz mais independente também, né? Então foi aí que a gente tomou a decisão de colocar ele no Krippe, né? A gente gravou o Alemanha Cast número 130, onde lá a Fernanda, né, com as convidadas ali, explicou o que é Kita, o que é Krippe, o que é Kindergarten, Hort. Explicaram todos os... Essa pra escola na Alemanha, como é que funciona. Então, se você quer saber mais detalhes sobre o que, é o episódio 130 da Alemanha Cast, só você procurar aí que tem muita informação explicando. Mas, basicamente, o Benny vai num Krippe, certo, Fernanda? Isso, que é pra crianças de 0 a 3 anos. 0 a 3 anos, muito bem. Então, como é que foi a escolha, a decisão? Bom, a decisão a gente já falou, né? E a gente, na verdade, não tinha muita opção, né, de lugar, né? Aqui onde a gente mora, né? A gente tem um lugar perto de onde a gente mora que é maior, é uma cidade grande, né? Só que a gente quis que o Benny ficasse mesmo na cidade que a gente mora, que é uma Dorf, né? Uma Dorf, uma cidade pequena. E como que funcionou pra mim conseguir a vaga? Em janeiro desse ano, fevereiro, quando a gente voltou do Brasil. 2022, galera, pra quem tá ouvindo isso agora. A gente mandou um e-mail pra prefeitura daqui da cidade, explicando que eu tinha um bebê, que ele tinha 6 meses e que a gente gostaria que ele fosse pra creche, pra ele ter um pouco de contato com o alemão, não sei o quê. Eu até escrevi lá que eu gostaria que fosse a partir de junho, quando ele fizesse 1 ano, porque nos nossos planos nunca estava ele ir pra creche antes de 1 ano. Pelo menos até 1 ano era a nossa intenção que ele ficasse somente comigo. Daí a prefeitura respondeu pra gente, falando que a gente deveria mandar e-mail pras creches que existem aqui na nossa cidade. Daí o que a gente fez? A gente mandou o e-mail pras creches e foi muito rápido, assim. Eu mandei e-mail pra prefeitura, no mesmo dia eles me responderam. Eu mandei e-mail pras creches e no mesmo dia também já recebi a resposta.
A resposta foi... existem algumas creches e eles responderam que numa dessas teria vaga a partir de dezembro desse ano, se eu quisesse para que ele ficasse 3 dias da semana, meio período, ou somente a partir de junho de 2023, se eu quisesse que ele ficasse todos os dias. Daí, óbvio que eu e o Tomás, a gente não pensou nem 2 vezes e falou que aceitava essa a partir de dezembro desse ano, que é uma creche bem pertinho de casa. Bem pertinho mesmo, né? Dá uns 7 minutos a pé, 7 minutos a pé. É bem do lado aqui, bem pertinho. Então dá pra mamãe espiar quase o bebê lá nas atividades. Enfim, foi até relativamente rápido, Muito rápido. Né? Na verdade, eu tenho amigas que estão morando na Alemanha que não conseguiram antes dos 3 anos. Conheço gente que se mudou de cidade até pra conseguir vaga. Aqui até é uma propaganda da prefeitura local da cidade que tem vaga pra todo mundo, né? Só que eles acabam priorizando, né, algumas pessoas que têm mais necessidade. Por exemplo, se o casal, os dois, a esposa tem que voltar a trabalhar, o marido tem que voltar a trabalhar, né? Porque aqui você consegue compartilhar a licença paternidade/maternidade. Eles acabam colocando na frente, né, como prioridade. Então, por isso que às vezes é difícil conseguir vaga, porque eles vão por necessidade mesmo, né? Então, talvez foi um dos pontos porque o Benício demorou 9 meses aí praticamente, né, para conseguir a vaga. E a gente também argumentou, né, inclusive depois quando a gente for falar um pouco aí do como é que foi o processo de inscrição, que a gente argumentou da questão do idioma, né? Então foi um ponto até que eles falaram, assim, que é importante ele já desde pequenininho ter contato com o idioma alemão, porque quando ele entrar na escola e tal, vai ficar bem mais facilitado, né, para ele, que já vai ter o ouvido, já vai estar entendendo tudo, da mesma forma que ele tá entendendo em português agora, né? Não tá falando ainda, tá falando algumas palavrinhas, mas ele entende quase, né, que 100% das coisas. Entendo praticamente tudo. Não, entende tudo, é incrível, é muito, muito interessante. E até a gente conseguiu a vaga assim rápido pro Beni, justamente por causa do idioma. A gente frisou muito no nosso e-mail, quando a gente mandou a inscrição, que o nosso ponto principal para deixar o Beni na creche seria para ele ter contato social e aprender o idioma alemão. Porque, assim, por mais que se ele vai com 3 anos, que daí eu acho que é obrigatório ter vaga, né? Sei lá, é mais fácil a partir de 3 anos. Isso é porque, na verdade, quanto menor, mais complicado cuidar, né? Então, né, 3 anos até fica mais barato, né? O custo e tal. Daí eu falei, a gente falou que pra gente era mais por causa do idioma, porque se ele for só com 3 anos, imagina só o tempo que passou todo sem aprender o idioma. Por mais que a gente até falou na creche, a gente tem bastante livrinhos em alemão, a gente fala uma outra palavrinha, ele acaba tendo contato no mercado, na farmácia, no médico, tudo em alemão. Porém, em casa é somente em português. Tanto que quando alguém fala em alemão com ele, ele fica olhando pra mim e pro Tomás, é muito fofo. Ou até quando a gente fala em alemão, né, com alguém. Não, o Tomás falando em alemão, ele fica sem entender. Fica sem entender, né? Querido. Não, mas é que é aquela história, né? Isso tem um assunto que a gente já discutiu no Alemanha Cash, a questão do idioma, né? Como a gente fala português, nós queremos transmitir esse idioma pra ele, então por isso que a gente não faz questão nenhuma de falar outra língua com ele que não seja o português, né? Porque o alemão ele vai aprender, né? Isso aí é uma esponjinha, né? Isso aí vai daqui 6 meses aí vai estar falando melhor que nós já no Kita, então a gente em casa só português. E um dos pontos também, né, além de dar uma folga pra família aí, um dos pontos foi justamente essa questão do idioma. E a inscrição então foi isso, né, Fernanda? Na verdade eles meio que falaram assim, tenho 3 meio períodos, né, 3 meio dias por semana disponível a partir de dezembro agora de 2022. E foi o que a gente aceitou, né? A gente aceitou, daí como que funcionou? Ela mandou um contrato pra gente, a gente se cadastrou no Verein. O Verein é um clube. Isso, né? Que é o da creche, pagou uma taxa que eu acho que é 35 euros por ano. E daí, só no ano que vem a gente paga de novo, e daí deu um pouquinho antes de dezembro. Não, faltava um mês mais ou menos. Faltava um mês, eles marcaram um termin com a gente na creche, né? Uma reunião pra gente conversar. E quando a gente foi nessa reunião, a gente ganhou muitos papéis que a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. É verdade. E... Enfim, daí basicamente é um clipe público, né? Da Igreja Católica, o que ele vai. Da Igreja Católica, mas apesar de ser público, a gente tem, né, um valor que a gente paga por mês. Que não é pouco. E esse valor é proporcional, né? Claro, os dias, quanto mais dia vai, mais você paga. E conforme menor a criança, é mais caro, né? Conforme menor a criança também. Então, faltando mais ou menos um mês aí, um pouco mais de mês, eu acho, antes de ele iniciar, né? Foi em setembro, eu acho, que eles entraram em contato. Entraram em contato,
daí ligou, daí a Fernanda, tipo, faltava 3 dias pra chegar o dia da reunião lá, não dormia. E aí um dia antes, a pessoa ligou falando que a colega tava doente, e aí teve que jogar pra outra semana. Foi mais uma semana sem eu dormir. Mais uma semana sem dormir, aquela história toda. Daí chegou o grande dia de a gente lá conhecer de verdade a creche do Benício. Como é que foi, Fernanda? Como é que foi? Nossa, foi assim, totalmente surpreendente pra mim. A gente chegando lá, ela já foi receber a gente na porta da creche, chamou a gente pra dentro da sala de reunião, lá já em cima da mesa tinha uma bolsinha com o nome do Benício, tinha todos os papéis, Tudo ela preparado, já né? tudo preparado, Bem assim, impressionante como eles estavam preparados para receber a gente. E ali começou uma entrevista. Literalmente foi uma entrevista. Ela quis saber tudo, para vocês terem ideia de... Desde o parto, né? Desde a gestação, como foi a gestação. Se foi tranquila, não foi? Como foi o parto, como o Benny é em casa, como ele dorme, a rotina do casal, se ele vê televisão. Que língua a gente fala com ele. Que língua a gente fala com ele. Assim, tudo que vocês imaginam, eles perguntaram. Tanto que essa reunião durou 2 horas, né, Tomás? Durou 2 horas. Na verdade, a gente meio que teve que vir embora porque tinha alguém com fome, né? Sim, porque ele começou a ficar com fome, sabe? Porque foi umas 10h30 da manhã, daí até 12h30 ele tava morrendo de fome, a gente veio embora. Mas assim, foi muito, muito legal. Assim, ela perguntou muito com a gente, muita coisa. Foi a reunião 100% em alemão. Ela teve muita paciência com a gente conseguiu entender tudo. Foi bem boa, assim, eu não tive muita dificuldade. Poucas palavras. O que a gente não conseguia entender. E ela foi explicando também o que a gente achou interessante, que tudo que a gente falava, um exemplo, que era meio que relevante, assim, do sono, do não sei o quê, ela anotava tudo, né? Tudo. Tipo, a gente foi meio que observado, ela ficou observando como era a gente com o Benny, sabe? É que, querendo ou não, também os pais refletem muito, né? Como é que é o comportamento da criança também, eu acho. Então, acho que se ela vê que o casal já é meio problemático, ela pode ter certeza que, né, a chance da criança incomodar também pode ser maior, né? Eu acho, né? E até voltando a falar do idioma, a gente até questionou isso, né? Falou, não, porque a gente só fala português e tal, não sei o quê. Daí ela falou, não, vocês não têm noção como é que são essas crianças. Eu tenho aqui criança com 3 idiomas, que o pai fala um, a mãe fala outro, e fala alemão aqui na creche, e a criança se vira, entende? Ela falou assim, é impressionante, qualquer coisa que a gente fala, ela entende, então... Isso foi algo que até deixou um pouco mais calmo, né? E ela falou assim, jamais é pra falar em alemão. Ela falou que é pra falar em português. Mais fácil ele perder o português com certeza do que o alemão. Ela disse que não, os pais têm que forçar e têm que falar no idioma materno, porque o outro idioma ele vai aprender. De um jeito ou de outro aprende. E olhem só que legal. Pra quem está assistindo esse podcast, esse aqui foi o formulário Datenschutz. Olha só, gente, a quantidade... Aqui tem tudo que vocês imaginam, tem. Aqui tá escrito que eles têm autorização pra levar o meu filho pra beber. Um bebezinho de 1 ano e meio pra passear sozinho, sem as mães, sem os pais. Sair, não só na rua, sair mais longe. Explicando pra galera aí no zoológico. No Brasil não se pode tirar, né, a criança da creche, né, teoricamente. E por padrão, né? E aqui a gente teve que assinar um termo dizendo que, beleza, pode levar, porque na verdade todo mundo vai, né? Tem tudo do valor, o horário que o Benício vai, tem negócio de fotos, isso chamou bastante a nossa atenção, que tem, eu acho que são 4 páginas falando sobre imagem da criança. Se a gente autoriza tirar foto do Benício para pôr no portfólio dele, se autoriza tirar uma foto que aparece um outro amiguinho junto, mas só pra gente. E até quando eu fui entregar os papéis pra ela, né, que é a cópia dela, ela falou pra eu fiquei com umas dúvidas lá de foto, ela falou assim pra mim, aqui você pode selecionar que sim, porque tinha uma pergunta lá se a gente autorizava que o Benny tirasse foto junto com um amiguinho. Ela disse, nenhuma foto que aparece o rosto da criança, ela disse, nenhuma foto vai na internet. Ela disse, no Instagram nada, ela disse que isso é totalmente proibido. Ali é só mais para um exemplo. Tirou uma foto de uma atividade em grupo pro outro amiguinho ter a foto, sabe? Isso é um negócio bem forte na Alemanha, né? Pra quem não sabe, né? Aqui essa questão da imagem. Não pode fotografar criança de jeito nenhum. Não só criança, até, por exemplo, em eventos da minha empresa,
tinha os fotógrafos lá pra, né, fazer foto de divulgação, passar no Instagram, colocar no site da empresa. A galera que aceitava, né, liberar sua imagem teve que assinar um termo lá, dar um ok e sentar no lado específico lá do auditório, porque o fotógrafo ia focar só naquele lado, a galera que não queria aparecer ia ficar do outro lado. Então, se na empresa, né, em adultos já é assim, imagina só com criança. Com né? criança. Então, tanto é que é interessante, no Instagram da creche, tem fotos lá, né, das crianças, né, e Todo tal. dia eles postam, mas Todo só dia de posta, mas é costa. só, tipo, de cima pra baixo, pegando sua cabeça, assim, o rosto, não tem rosto de nenhuma criança, né? Não tem. Então, essa questão toda a gente teve que também preencher o formulário, né, dizendo que autoriza ou não pro amiguinho e tal, que nem a Fernanda falou. Mas, de qualquer maneira, a foto da criança aparecendo no rosto dela não vai pra internet, né? E mais ou menos quanto que é o valor aí, Fernanda? Eu vou passar pra vocês. O Beni vai na creche quarta, quinta e sexta, das 7 às 13h30. A gente vai pagar mais ou menos 240 euros por mês. É um valor bem pesado, assim. Realmente, se for pensar financeiramente, não vale a pena. Por isso que muita gente não coloca. Por isso muitas pessoas não colocam, não vale a pena. A gente vai colocar realmente mais para ele ter contato e pelo idioma, pelo social dele. Mas se for ver pelo financeiro, não vale a pena, porque o valor do Kindergeld é quanto? Dá 220, eu acho. Na verdade, o dinheiro do Kindergeld já vai morrer aqui, né? Só que já vai morrer, né? Então, na verdade, que nem, por exemplo, tem a Tagesmutter, né? Que é uma mulher, uma pessoa que cuida das crianças. Essa pessoa só cuida das crianças, né? E aqui, onde é que ele vai ter atividades. Tem música, tem dança, tem outras coisas. Ele já tem aula de música, gente, é muito fofo. Enfim, então tem várias atividades que ele vai acabar aprendendo algumas coisas também, né? Então, acho que é bem legal já pro desenvolvimento dele e tal, motor e, né? Tudo, e até uma coisa legal, interessante, né? Como eles são pequenininhos, na sala dele tem 10 aluninhos, 10 crianças, né? E são 3 pedagogas, são 3 professoras, assim. Dá uma pra cada 3 É crianças, bastante quase, gente pra cuidar deles, sabe? Porque precisa, né? Criança pequena precisa, né? A gente sabe em casa, né? Então, resumindo, esse valor aí, né, 240, 3 meio-dias, né, 3 meio períodos por semana. 3 refeições. E com as refeições inclusas. O café da manhã, né? E o almoço. E mais a fralda também. E a fralda também, exato, bem lembrado. A gente não precisa levar, já tem tudo na creche. Exatamente. E aí, na verdade, eles pediram, né, tem, né, nesses formulários todos aí, veio uma lista de roupas também, roupa de neve, bota permeável. O sapatinho pra usar dentro da sala. Sapatinho, uma muda de roupa reserva. O que mais tinha? Uma toalha. Touca, algumas coisinhas luva, lá. Isso, então, garrafinha. Garrafinha pra tomar água. Um cremezinho também, se precisar pra assadura, né? Fralda e tal. Sempre precisa. Teve uma lista de coisa aí, né? Um monte de coisa, né? Que a gente teve que separar. Então, veio tudo explicadinho. Bem legal. Ela explicou pra nós também lá no dia da reunião. Passou item por item e tal. E aquela história, né? A gente, como brasileiro, não tem tanto acessório, né? Com roupas, assim, né? Que nem precisa aqui, né? Então sempre ficou aquela questão. Isso aqui tá certo? Isso aqui não tá? E dá-lhe mandar WhatsApp pra galera aí pra saber qual é. E o que mais que a gente conversou, Fernanda? Do sono dele também, ela perguntou. Do sono dele, também ela explicou pra gente como vai ser a rotininha dele. O que ele vai fazer quando ele chegar na creche. Enfim, eu achei bem, bem legal mesmo. Eu me senti muito, muito segura, eu tava com medo, senti muita segurança, eu vi que realmente... Profissional, né? Profissional, muito interessado, muito, muito profissional. Uhum. E teve uma coisa bem engraçada, aquela do beijo, Tomás. Que o Beni manda beijo pra todo mundo. Ele é beijoqueiro, né? E ela falou pra gente que eles não beijam a criança. Isso a gente já sabia, né? Por amigos que têm filhos. Daí a gente falou, não, a gente já sabe. Que no Brasil as costumam beijar as crianças e abraçar, né? E aqui eles não fazem isso. Daí a gente falou assim, não, a gente já sabe. Uma coisa bem legal também foi que nesse mesmo formulário aqui tem uma folha que eu preciso levar pro médico do Beni, né? Pediatra, né? Pro pediatra dele, e eles têm que assinar comprovando que ele fez um exame, que tá tudo bem com a saúde dele. Eu levei lá, eles assinaram, eu vi na creche. E outra coisa também, só tem a vacina de catapora, que é obrigatória aqui. Não tem nenhuma outra vacina que é obrigatório. E também uma coisa interessante que na Alemanha tem bastante carrapato. A gente já comentou, acho, sobre isso, mas já comentamos, é bizarro, né? Tem carrapato. Bizarro carrapato. E tem uma página específica, né? Umas 3 páginas ali
explicando que se a gente autoriza, um exemplo, caso tenha um carrapato nele, o pessoal da creche a retirar o carrapato. Que tem todo um procedimento pra tirar ali. É bom tirar logo por causa que ele pode dar meningite, se não me engano. Isso, né? dá umas doenças. Mas a gente vacinou ele sobre isso, não? Ou ainda não? Não vacinou. Só nós dois tomamos vacina, ele não. Mas, então, daí teve esses detalhes. Eu achei legal até, principalmente a catapora, né? De você ir lá e ver também se o médico assinar dizendo que tá tudo certo, que fez os exames. E... Porque, né? Vai saber, né? Passar para as outras crianças também é complicado, né? E aí teve umas recomendações em relação à saúde dele também, né? Quando ele tiver... Febre. Criança fica doente, né? Toda criança fica doente. Então, eles falaram que se tiver a febre acima de 38,5 não é para levar. Ou escorrendo muito o nariz. Enfim, muito... tem acho que umas 3 folhas lá falando, tipo, leva ou não, entendeu? Levar ou não uma criança pra creche. E um detalhe interessante também que ela comentou é que, bom, como vocês sabem, essa é uma área, né? Essa área de cuidados infantis aí é uma área que falta muito profissional aqui na Alemanha. Então eles têm muito problema de não ter efetivo, né? Não ter gente suficiente para trabalhar, né? E como já aconteceu também de falarem que tava o pessoal doente e pedindo para os pais deixar as crianças em casa, né? Se possível, porque eles não tinham gente suficiente trabalhando lá, né? Então algo que também tem que ter em mente. A gente também, uma coisa que eu também achei legal, até que ela disse que foi um filho do Corona, né? Que agora eles têm um aplicativo que ali eu consigo ver, um exemplo, qualquer aviso ali para avisar se o meu filho vai para creche, se ele não vai, o menu do almoço, tudo eu consigo ver por ali. Achei bem interessante, tanto que assim, todo dia olha e qualquer atualização lá, a gente já sabe que, ok ou não, ok, sabe? Bem legal mesmo. O aplicativo é legal, tem até o calendário de eventos, né? Agora, por exemplo, agora que tá perto do Natal, vai ter uns concertos de Natal lá pra criançada, e tem que estar lá, se os pais quiserem ir, também tem um horário certinho. Então todos os avisos e comunicação vai direto via esse aplicativo, que é muito bom, né? Mais um benefício do Corona aí, pra quem acha que só incomodou, mas isso aí acabou surgindo aí. Certo, agora a gente já falou como é que foi aí a entrevista, né? Que a gente ficou lá 2 horas falando sobre tudo. Eu quero saber aí, Fernando, como é que foi os primeiros dias do Benício na creche? Conta aí. Enfim, eu fiquei totalmente surpresa, porque o Beni tem contato somente comigo, ele não fica com outra pessoa sozinho, além de mim e do Tomás, normalmente é só comigo e com ele, né? Enfim, no dia combinado, cheguei na creche para fazer a adaptação, já tinha alguém me esperando na porta, assim, foi muito, muito bem recebida. Ela já explicou para mim, já tinha o armáriozinho do Beni lá, com o nome dele escrito, ela me explicou que sempre que chegar, colocar as coisas lá. Até tem que a gente aqui na Alemanha, a gente não costuma entrar com um sapato dentro de casa, tem até uma proteção pro sapato, quando a gente entra, ela já mostrou que tem que já colocar logo na porta, proteção para subir, enfim. E o Beni subiu, não deu muita bola pra mim, gente, impressionante, tá? Não quis saber. Cortando o coração da mamãe. A mamãe pensando assim, ai meu Deus, o meu bebê vai chorar, que isso? Não quis saber de mim. Tchus, muta. Enfim, ela conversou comigo, eu fiquei o tempo todo sentada e ele ficou brincando. Ele brincou e brincou pela sala inteira, mas assim, uma coisa que eu falei pro Tomás, ele sempre dá uma espiadinha, né? Pra ver se a mãe tá lá. E ela falou pra você não pegar ele no colo. Tem uma coisa, nenhuma, daí né? uma hora ele começou a chorar, eu fui pegar ele e ela só falou assim, mãezinha, enquanto o Benício estiver aqui, ele é responsabilidade da escola. Eu sei que tá em adaptação, mas a gente vai pegar ele e somente se for preciso a gente vai avisar pra você, mas por enquanto não é preciso. Ela só falou que era pra mim ficar sentadinha e olhando. E isso era até um negócio que tava no formulário também, né? Que tava escrito lá, a partir do momento que você entregar a criança, a responsabilidade é dele. Totalmente então, da escola. Tá até escrito lá que não é pra você intervir em nada, né? Claro, tá ali e tal, pra, né? Acalmar, pra ver que a mamãe tá ali, mas não é pra... Né, quem tem que cuidar são elas, né? Não você. Eu achei bem legal. E o segundo dia daí já foi um pouquinho diferente. Ficou quanto tempo lá nos primeiros dias? 1 hora? 1 hora. E assim vai indo. Daí conforme for... Como é que for a criança e tal. Conforme for a criança. E ela, que ela falou na entrevista, como for a mamãe como também. For a mamãe. Foi o que eles falaram que normalmente, que é o que tá acontecendo com a gente, é mais difícil pra mãe do que pro filho. Porque eu falo pro Tomás, muito do idioma, só que é impressionante.
o Benício sempre... A gente só fala com ele em português e lá elas estão brincando com ele, falando em alemão e realmente ele entende. Eu falei pro Tomás, gente, como é que pode? Como é que pode? Queria eu ser assim, né? Impressionante. Tanto que eu falei pra ele, eu tenho certeza que em pouco tempo ele já vai estar falando várias palavrinhas em alemão e entendendo mais do que a gente, assim, impressionante. Mas eu senti muita segurança. Legal. Daí tinha uns amiguinhos do Beni lá, daí assim que a gente chegou, ele tinha falado, essa aqui é a mãe do Beni, a Fernanda, esse é o Benício. E até uma coisa bem legal que eles pediram pra levar é tipo um papel A4, uma foto da gente. Pra botar no mural lá. Pra botar no mural. E como é que funciona? O Tomás acabou não vendo. Eu não tirei foto porque eu até perguntei se podia tirar foto. Eles não permitem que tire fotos. Que surpresa. Não pode tirar foto. Elas falaram que, é extremamente proibido. Mas, enfim, eles colocaram, tipo, num porta-retrato. E, assim, como o Beni ele é a menor criança e ele é a criança que tá indo mais cedo... Ele é a única criança que tem no mural. Sério? Assim que chega, tem a fotinho nossa lá, daí tá escrito Benício, os pais do Benício, não sei o quê. E eles falaram que isso até para as outras crianças também verem o novo amiguinho, sabe? Achei bem legal. A gente até ganhou um outro caderninho que tem para colocar várias fotos. Ela falou que um exemplo, se ele começa a chorar muito, acontece alguma coisa, a criança vê as fotos do papai e da mamãe ali, e normalmente eles ficam mais calmos, porque eles veem, logo mamãe e papai vêm ver. Até falei pro Tomás que tem uma criança ele é um pouquinho mais velho que o Beni, mas ele é pequenininho também. E várias vezes ele tava pedindo pela mamãe. Aí dava uma foto pra ele. E as prof pegavam ele no colo. Daí eu perguntei até, elas falaram que ele tá indo um mês só na creche, que ele ainda pede bastante pela mamãe, sabe? Mas sim. Eu falei pro Tomás que o que me deixou muito segura é que cada vez que a criança chorava, elas iam lá e acolhiam ele, pegaram ele no colo, não teve beijo, né? Beijo não teve. Beijo não, mas pegavam ele no colo, abraçavam, conversavam, tentavam distrair, mostrando fotos, sabe? Isso me deixou bem segura, que se elas estão fazendo com outra criança, com certeza vão fazer com o Beni também. Sim. Se ele sentir a minha falta, né, Tomás? Vamos ver, né? Enfim, aí nesse livrinho aí de fotos também, ela pediu, né? Coloca a foto dele, do papai, da mamãe, vovô, do brinquedo favorito, do animal que ele gosta e tal. Então a gente vai ter que... A gente não fez ainda, na verdade. Mas vão ter que arrumar a foto de um pato, né? É um pato, gente. Por incrível que pareça, o animal favorito do nosso filho é pato. Específico, né? Mas, bem específico. E é bem legal. Daí ele, escrever as coisas que ele gosta, comida e tal, pra quando ele estiver triste, eles mostrarem pra ele e ele se sentir um pouco mais confortável. Eu achei bem legal. E a sala também é coloridona, muito legal, né? É muito lúdica, tem muita coisa, assim. Tem as rampinhas pra subir, gente, tem muita rampa. Tipo, eu achei incrível, assim, a estrutura do lugar, tá? Cozinha de brinquedo e tal. E até uma coisa interessante que a gente tem que levar a roupa de neve, de chuva, as profs até falaram pra mim no primeiro dia que todos os dias o Beni vai sair pra rua. Independentemente do clima. Chuva, sol, neve. Somente se estiver uma trovoada muito forte, ele não vai sair. Mas senão ele vai sair. Que não acontece na Alemanha, Que né? não acontece, né? Daí eu falei, mas estiver muito frio, -10. Ela disse... A senhora trouxe a roupa errada pra ele. Até isso ela falou que tem que prestar bastante atenção. O que a gente já é acostumado mas na isso Alemanha, aí, a ver o clima, a previsão do tempo antes de levar. Mas isso aí foi algo que eu falei pra ela, né? Eu falei, a gente mais ou menos tem noção, mas a gente não tem os paranauê às vezes, né? De roupa e tal, não sei o que. Pergunta. Então tá, né? Vamos ver, né? A gente vai ver se vai dar certo aí. O menino não ficar com frio. Mas enfim, gostei muito da creche, gostei muito, muito mesmo. Eu nunca tive contato com creche no Brasil, não sei como é. Mas aqui me senti muito segura. Sim. Tenho certeza que o Beni vai ser muito feliz lá, ele vai fazer novos amiguinhos, vai aprender o idioma e só vai ter benefícios pra ele. Com certeza. Eu acho que, na verdade, a gente tá fazendo aqui essa introdução. Quem sabe daqui a um ano a gente grave de novo, né? Como está a adaptação. Como foi, né, esse ano, porque agora tá bem recente aí. Foi 2 semanas, a gente ficou doente e tal. Daí agora vai ter a pausa do Natal aí. Então, foi bem rápido, né, essa parte.
esse primeiro contato dele. Mas daí daqui a um ano a gente pode gravar de novo, né, Fernanda? Pra ver como é que ficou, né? Como é que vai ser a evolução dele. Se ele vai estar falando alemão ou não, esse tipo Com de coisa. certeza. Ele chegar em casa assim, mãe, vou ajudar a colocar o calçado. Ele vai empurrar você e falar, não, deixa que eu coloco. Sim. Essas coisas aí, bota o casaco sozinho, esse negócio todo aí. Vamos ver como é que vai ser esse menino. Mas tenho certeza que vai dar tudo certo. Vai, com certeza, com certeza. É isso, acho que nós temos um programa agora, né? É isso, temos um programa. Espero poder ajudar todas as mamães, porque eu sei que eu tive muita dúvida, muita insegurança, Ainda mas temos, se eu puder falar pra vocês, pelo menos da minha experiência, muita segurança. Eles são muito responsáveis com as crianças e realmente se importam muito. Sim. A gente já tinha ouvido falar sobre isso e a gente pode comprovar na prática que realmente eles se importam muito com o bem-estar e com a segurança das crianças. Sim, passaram uma tranquilidade muito legal, assim, eu tô bem consciência limpa, assim, de deixar ele lá, vamos ver, né? Sim. O problema é sempre a mamãe, né? O papai é mais tranquilo. Então é isso, galera, agradeço, né, a audiência de vocês e até a próxima, valeu! Tchau!